Boa tarde, pessoal. Mais um programa, mais Ibiúna, olha a redundância. Toda quinta-feira às 16 horas eu sou Edilene Nibor e com direção técnica de Rodrigo Oliveira e estamos aqui para perguntar, e aí, como é que você tá? Você tá bem? Como vai? Tudo bem? Apesar de tudo, todavia, mas porém, e ela que tem uma voz que a gente percebe o sorriso na voz, a energia na entonação. Nós estamos aqui com a convidada Verônica Ked, psicóloga, que vai falar sobre os efeitos terapêuticos no turismo e vários outros assuntos. Fala um oi para nós, Verônica. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui, Edilene. Agradeço a apresentação. A gente procura, assim, né, trazer alegria na voz, porque parece que não, mas faz a diferença para as pessoas, né? Fica acolhedor, né? Fica quentinho. A pessoa até tem vontade de estar junto, né? E de ir para mais consultas, né? Fazer mais sessões. Falar assim, olha, eu me senti à vontade. Gente, eu brinquei aqui antes, nos bastidores, que eu falei assim, hoje eu vou passar por uma consulta, ao vivo. Vamos lá. Vamos começar falando, nós vamos falar sobre o quê? Obviamente, turismo. A gente só fala sobre coisas gostosas aqui, viu? Turismo e cultura, não é mesmo, Rodrigo? Sim. Esse é o nosso prazer, esse é o nosso maior prazer. E na entrevista anterior, nós estávamos aqui com um fotógrafo jurado do segundo concurso de fotografia, e ele brincou que o tio falou que você não trabalha, você só viaja para ficar tirando fotos, você não trabalha. Aí eu falei também, eu também não trabalho, eu fico me divertindo. Aliás, na próxima quinta-feira eu vou descobrir que eu não trabalho, eu faço terapia. Você sabe que eu às vezes fico pensando, né? Legal isso que você falou. Porque eu acho que o grande segredo do sucesso e de você se sentir bem é você fazer o que você gosta. Porque você sabe que eu também, embora o meu trabalho não seja fácil, né? Porque geralmente as pessoas chegam no consultório com muita dor emocional, às vezes até dor física, mas eu gosto tanto do que eu faço que pra mim também é terapêutico. É prazeroso, né? Influi. Exato. E quem vai no consultório percebe isso. Então, tem essa proximidade mesmo. Eu falei assim, eu vou ficar à vontade porque encontrei alguém que vai saber me entender. Primeiro que é uma profissional realmente, e aí faz parte, e olha, parabéns, porque para as psicólogas todas, que não é fácil lidar, e principalmente nesse momento, né? Porque nós estamos passando aí por uma pandemia, e o hashtag Fique em Casa, eu acho que bagunçou a cabeça de muita gente. É verdade. Então, assim, e um dos setores mais prejudicados, vamos colocar também de novo, entre aspas, foi o turismo. Por quê? O que é o turismo? É você sair de casa, é você turistar, é você passear. Então, e geralmente é em lugares que tem aglomeração, lugares preparados para receber muitas pessoas. Então, quando você fica podado do seu... Não é questão só do direito de ir e vir, porque a saúde em primeiro lugar mesmo. Mas a gente ficou muito tempo confinado. Sim. Realmente sem poder. E isso mexe com a cabeça. Eu acho que ainda está sendo um período muito difícil para as pessoas, né? Porque embora a gente tenha aí uma frente de vacina e as pessoas estejam se vacinando, existe essa esperança que é válida, mas a gente não pode deixar de pensar em tudo que ficou, né? Porque essa coisa de ficar em casa realmente mexe muito com a cabeça das pessoas. E ainda as pessoas agora podendo sair, muitas não querem sair porque continuam apavoradas. Então a gente precisa pensar como é que a gente pode otimizar o nosso tempo e de repente até dentro da nossa casa, às vezes para quem não tem vontade de sair, para quem ainda está muito apavorado, né? Buscar momentos de relaxamento, momentos de conexão para que a pessoa não fique doente. Porque é muito difícil de se desligar, né? Na verdade, é um exercício isso. Porque você tem informação de todos os cantos, né? Você tem a televisão, você tem a internet, você tem o Facebook, você tem o Instagram. Então você tem uma série, e as pessoas também, né? Porque tudo bem, você fica em casa, mas você fala pelo telefone com alguém. E a todo momento você tem uma informação de que alguém ficou doente ou que veio a óbito.
ou que passou por isso, ou que passou por aquilo. E não tem jeito, as pessoas se sensibilizam, ficam com receio, com medo, né? Eu, felizmente, nesse período de dificuldade para todos, eu não tive nenhum paciente meu que adquiriu a doença, graças a Deus. Ai, que delícia! Todo mundo, ai, que coisa mais gostosa de ouvir. Ninguém se contaminou, assim. Mas eu tive casos, assim, de pacientes não se contaminarem e terem parentes que se contaminaram, né? E teve gente que veio até a óbito. Então não tem jeito, isso mexe com as pessoas, né? Ainda bem que nós estamos voltando aos poucos. Eu acho que é muito importante que a gente volte com consciência, porque ainda não é o momento de abrir a porteira, né? E de cair aí nas bagunças todas, né? É importante que a gente possa sim turistar, porque o turismo, além de ele ser uma forma de você extravasar, de você conviver com outras pessoas, conhecer outros lugares, ele faz a economia girar, né? Ele possibilita novos empregos, que é uma coisa que a gente está precisando nesse momento também. É o que te completa, né? Então Exato. são as várias frentes que completam a pessoa. Na verdade, tem gente que só sabe trabalhar. Então está constantemente com o celular, está constantemente pensando em projetos, está constantemente pensando, acorda de madrugada, já fica planejando o dia seguinte, planejando a semana seguinte, e aí fica nessa situação. Sou eu. O Rodrigo fez assim, é você? Eu falei, eu disse que eu ia fazer uma consulta, uma terapia no ar. Então, gente, hoje eu acordei às 2 horas da manhã. Então, e eu sou assim, eu pareço criança ativa, super ativa, que acordo e não consigo mais dormir. Às vezes eu pego uns posts seus lá com umas figurinhas que você separa no Facebook falando que você estava acordada e Sim, tudo mais. eu falo, a louca, né? Quando eu acordo às 3 horas da manhã, eu falo, gente, alguém precisa de oração? Tô aqui, ó. já tô acordada. Aproveito que eu já tô conversando com Deus aqui. Mas realmente, então, esse é o meu jeito. Aí você fala, eu durmo mal? Provavelmente, ultimamente, eu tenho dormido realmente mal, tá? Justamente por causa dessa minha agitação. E eu percebi que essa agitação se acentuou, vamos dizer assim, depois que nós entramos na pandemia. Uhum. Porque eu recebi a notícia do decreto de fechamento, do isolamento e tudo mais, no dia 23 de março. Não vou esquecer jamais, porque eu estava completando 50 anos nesse dia, 23 de março, e eu brincava sempre, que eu falava assim, nossa, vou comemorar meu cinquentinha, né? E aí eu recebi a edição de aniversário da cidade nesse dia, eu recebi o decreto e eu chorava, gente. Eu falava assim, eu realmente, confesso, eu me desestruturei. Porque eu falei, vai fechar tudo? Eu falei, como é que eu vou entregar a revista? Como é que vai ser? E nos primeiros momentos, nos primeiros meses, bons meses aí, você não encontrava as pessoas na rua. Mas as pessoas respeitaram muito. E te afetou diretamente, né? Sim. Então existe uma razão específica pela qual você talvez tenha desenvolvido um quadro de insônia. Mas, para você ficar um pouquinho mais tranquila... olha, eu vou ter docinho agora. Eu vou dizer para você o seguinte, muita gente desenvolveu esse quadro, muita gente, e pessoas que ainda não conseguiram voltar à sua rotina antes da pandemia. Existe um caminho? Existe. Existem formas de você tentar, rituais que você pode desenvolver para que você possa ter um sono mais tranquilo, né? Algumas respirações que você pode desenvolver. Então, na hora de... Primeiro, aquele ritual básico que é o banho quentinho, né? Uma alimentação mais leve, mas que possa esquentar sua barriguinha, né? Aquele calor de mãe, né? Isso, colinho de mãe. Aquele colinho, se tiver, ou mesmo um colinho de conchinha também do parceiro é bom, né? Uma mãozinha que esquenta, né? E assim, alguns movimentos de respiração mesmo, de inspirar e expirar, músicas específicas voltadas ao sono que você pode
colocar, existe alguns toques musicais, né? Depois eu até posso compartilhar com você, e aí você vê como é que você compartilha com os ouvintes, que ajudam você, que são sons de cura. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não dormem, não é só por uma questão psicológica e emocional. Existe o aspecto físico, que conta muito também, porque nós não somos só mental ou só físico, nós somos um conjunto. E essas duas coisas, elas caminham juntas. E é importante que as pessoas compreendam isso, porque senão fica, o meu mental me fala isso, mas o meu físico me fala aquilo. Na verdade, uma coisa está ligada na outra. E tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Na medida em que você não descansa da forma como você precisa, isso acaba afetando as tuas emoções. Porque e a beleza também. Lógico. Essencial, né? Brincadeira, pessoal. Mas realmente você fica com o ar cansado. Não, e quantas pessoas a gente observa que nesse período envelheceram demais? Por quê? Porque não tem o sono. O sono, por incrível que pareça, ele é um alimento para o nosso corpo. E quando a gente não dorme da forma como precisa dormir, e aí vai de cada organismo, né? Não existe assim, todo mundo tem que dormir 8 horas. Não, cada pessoa tem o seu ritmo. Mas ainda dentro de cada organismo existe um ritmo, e é fundamental que esse ritmo seja respeitado, porque se ele não for, ele pode causar doenças que a gente chama até de doenças psicossomáticas, né? Que são doenças formadas em função da emoção. Eu fiz um silêncio aqui, eu olhei para a câmera, que eu falei assim, gente, vocês que estão nos acompanhando, o Rodrigo já me conhece, já está comigo há muito tempo e sabe que eu sou sempre muito aberta, muito franca. Eu tenho a mania de descrever minhas ações, externar meus pensamentos. Então, e isso tem ajudado muitas pessoas. Por quê? Porque as pessoas não conseguem entender o que elas estão passando. E eu falo, gente, eu estou passando por isso. Aí faço aquela ponto de interrogação, porque o pessoal pensa, não, mas você é comunicativa, não, mas você está sempre em tudo quanto é canto. Como se você não pudesse entrar em sofrimento, né? Sim, eu falei, não, realmente por trás de um sorriso existe não só meu, como de várias outras pessoas, existe os seus porquês, os seus senão, os seus... Então, é importante as pessoas falarem. Sim, mas é importante, é fundamental. Porque às vezes o que acontece, né? Se você, por exemplo, você está aí num momento de angústia específico de alguma coisa que te aconteceu. Quando você vai buscar esse acolhimento, quando você vai dividir isso com alguém, você está em busca de um acolhimento. Você está em busca de alguma palavra ou mesmo de algum gesto, né? Porque a gente fala pelo corpo também, o nosso corpo fala. E às vezes você fala e você vê que a pessoa não está nem aí para o que você está falando. Ainda se bobear e falar, para, isso aí é frescura. Não é? Mas porque também a pessoa também está passando pelo mesmo processo, ou pior, enfim, né? Sim. Aí tem a questão da empatia. Sim, né? Mas a gente do pensar. Mas a pessoa quando não está bem, quando ela está desequilibrada, ela não consegue ter esse raciocínio, essa compreensão, não é mesmo? Sim. Na verdade, eu penso da seguinte forma, é claro que é muito bom você conviver. É importante que a gente possa conviver com as pessoas, que a gente possa falar, que a gente possa trocar. Mas existem coisas que a gente precisa buscar um profissional que tenha competência para cuidar. Porque às vezes uma coisa que você acha que não é nada, a coisa vai ficando crônica, quando você vê, o negócio está gigante, aí precisa de repente de um acompanhamento psiquiátrico, coisa que se você percebe ali que já está ficando difícil, você busca um apoio psicoterápico, às vezes você não precisa nem da medicação, e hoje está invertido. Né? As pessoas vão primeiro para a medicação para depois buscar o apoio psicoterápico. E assim, dá para a gente resolver bastante coisa com a psicoterapia. Né? A medicação ela deve ser usada em casos mais graves. Mas hoje em dia o que a gente vê também é muita gente usando a medicação para não ter que entrar em contato. Por medo. Por vergonha de falar o que está sentindo. Então é importante a gente falar que o psicólogo ele é um profissional preparado para isso.
né? Ele vai te ouvir, ele vai te acolher, ele tem condição de compreender, né, o que você está dizendo. E mais que isso, existem várias linhas de atuação. Então, muitas vezes, o que eu vejo muito que chega para mim é assim: olha, eu tô vindo aqui porque você foi muito bem recomendado, mas eu já passei por alguns e não foi legal. Só que às vezes não é o profissional que não é legal, às vezes é que você não criou uma empatia com o profissional. Então é importante a gente compreender, gente, que o psicólogo, ele também é um ser humano. E então, assim, o psicólogo não é igual a todo psicólogo. Cada psicólogo tem o seu jeitão, cada um tem a sua forma. Então, às vezes você vai em um, você não curtiu muito, você não se sentiu à vontade, poxa, tenta um outro, você vai encontrar, né? Porque tem tantos, e são tantas linhas, e são tantas possibilidades. Então, vale a pena. O importante é buscar ajuda, né? Sim, o importante é buscar ajuda e não ficar sofrendo sozinho. Porque a gente vê, isso que você falou é importante, né? As pessoas falam: ai, você é tão comunicativa, você é tão alegre, você é tão isso. Porque é o seu estilo, mas não significa que você, aí dentro, na tua essência, que você não sinta, porque você é uma pessoa bastante sensível, né? Assim, às vezes que a gente esteve junto, eu consegui perceber, né? Que você é uma pessoa muito sensível, que gosta muito de ajudar, mas que também quer esse acolhimento, porque somos assim, né? As nossas relações, elas são de troca, e é importante que a gente possa trocar, porque dentro dessa experiência com o outro, a gente aprende muito, a gente doa bastante, mas a gente recebe bastante também. E nessa pandemia, volto a dizer, o hashtag Fica em Casa, o isolamento, a gente não teve a oportunidade de ter essas trocas, porque Sim. nós fomos, de novo, tolhidos, realmente. Então, assim, e essa troca, muitas vezes, que o pessoal fala, um café com uma amiga é a melhor terapia, realmente tem que ser presencial. Boa parte das vezes presencial. Porque, por mais que a gente tenha a informática, nós temos a tecnologia ela é fria. Se você não teve o contato com a pessoa, você não sabe como a pessoa está falando. Porque, geralmente, quando você sabe, você já conhece a pessoa, o jeito que a pessoa fala, na hora que a pessoa manda mensagem escrita para você no WhatsApp, parece que você já está ouvindo a voz da pessoa. Verdade. Tem não gente é verdade isso? Não é todo mundo, mas tem gente eu que a sou gente assim, consegue. eu consigo ouvir, ver até o sorriso, a cara de desespero. Então para mim é natural isso. Mas por quê? Porque eu gosto do contato. Eu gosto de estar presente, eu gosto do olho a olho, eu gosto de... já é questão também de vendedora, né? Que traça todo o perfil da pessoa. Olhou a pessoa deu um passo, você já sabe como é que a pessoa pensa, né? Um modo de dizer, mas é a prática e a experiência. Então, isso faz com que a gente tenha uma maior proximidade. E no Fique em Casa na pandemia, a gente não teve isso. Pior, né? Realmente, não pode dar um abraço, não pode chegar próximo, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Então, nós ficamos por um bom período, ainda estamos, mas agora com as vacinas, vamos dizer assim, estamos respirando um pouco melhor, mas ficamos um bom período com não pode, e isso virou uma repetição que causou, olha, vou te dizer, causou muito estrago em muita gente. Sim, muitos suicídios em função desta angústia. É que a mídia não divulga, né? Porque eles têm outras coisas para falar, né? Mas o número de suicídios nesse período aumentou demais. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos seres, felizmente, nós somos seres sociáveis. A gente não nasceu para ficar sozinho, né? A gente ainda não. Ainda não. Talvez a gente evolua para isso, né? Não sei. Mas é muita espiritualidade. É isso aí. Você falou tudo. É muita energia. Talvez a gente evolua para isso, né? Nessa consciência do ser e tal. E eu acho que a gente tem condição para isso. Mas ainda precisamos muito uns dos outros. E isso é fundamental até para a gente entender um pouco do que nós estamos passando agora. Porque eu não sei, mas eu tenho a sensação de que existe também
Eu fiquei muito tempo recluso, aí agora eu me solto e aí eu solto tudo que eu quero de qualquer jeito, né? E doa quem doer, eu vou dizer o que eu estou sentindo e dane-se o outro. Tem esse lado também, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Com certeza. Porque nós somos responsáveis por aquilo que nós dissemos aos outros. Da mesma forma que a gente não gostaria de ser atacado, eu estou falando especificamente das redes sociais, né? Que hoje em dia estão muito cruéis, né? No geral. Da mesma forma como nós não gostaríamos de ser atacados, por que nós estamos atacando? Isso é um sinal. Isso é um sinal para que você possa olhar para você e falar, opa, o que está acontecendo comigo? Será que eu não estou precisando de uma ajuda? Será que eu não estou precisando de alguém que possa me acolher, que possa me ouvir? Né? O que será que gatilho que acionou para que eu esteja num nível de agressividade tão alto? Para ter despertado esse monstro que tem dentro de mim. Eu brinco, Exato. né, gente? Porque nós temos o lado bom e o lado ruim. Sim. Qual o lado que você quer alimentar? É aquele que vai crescer. Exatamente. E parece que agora virou meio moda, né? Se você não for ácido, aí você não faz parte da trupe. E a verdade é justamente o contrário, né? A gente precisa nesse momento se unir. A gente precisa se acolher. A gente precisa buscar sair de tudo isso. Porque não tá fácil para ninguém. Tá todo mundo num processo de reconstrução. Nós perdemos muito nesse tempo que ficamos reclusos. Ganhamos também. Porque a gente pode ver esse momento de reclusão como uma oportunidade de autoconexão. Então, o que acontece também? Como as pessoas não costumam fazer isso, na hora que elas tiveram que fazer, obrigadas... Sim, exatamente. Tiveram que fazer... Tiveram que fazer obrigadas. Aí aquilo deu um tchutchu na cabeça das pessoas. Imagina, porque elas se depararam com sentimentos e emoções que às vezes elas nem achavam ou nem percebiam que tinham. Foram visitar o guarda-roupa como eu e aí, ó, tá vendo? Encontrar a poeirinha embaixo da gaveta. Bem isso. Então, acho que a gente precisa desenvolver uma tolerância maior, né? Uma empatia, eu digo até uma espiritualidade, não no sentido religioso especificamente, mas no sentido de você compreender que estamos todos juntos aqui por alguma razão, né? Que fazemos parte da natureza e que essa natureza vibra em contato com a gente. E o quanto que nós estamos sintonizados com isso, o quanto que isso pra gente é importante. E aí o turismo, ele entra aí, né? Porque quando você se dá uma oportunidade, uma chance de ir a algum lugar que não a sua casa, que não a casa da sua mãe, da sua sogra, né? E se deparar com essa natureza... Se permitir outras sensações, né? Exato. Se permitir outros odores, né? Outras sensações, outras emoções, quer dizer, isso ativa o teu processo de intuição, que é fundamental, que faz parte da gente, né? Nós antes, quando éramos ainda bem primitivos, nós utilizávamos esse aspecto com muita força. Porque nós não tínhamos tantos conhecimentos. Tantas informações. Isso, tantos elementos. Exato, tantas informações, é isso aí. E a gente foi perdendo isso. E o quanto que isso é fundamental? Porque é isso que proporciona que a gente possa desenvolver, ou seja, sermos criativos. Na medida em que você está ali, bitolado, achando que só você que tem problema, que os teus problemas são os piores do mundo, que não tem jeito, que o mundo vai acabar, que só tem um lado ou só tem o outro, ou coisa do tipo, você está se massacrando, né? Nós não somos só isso, nós somos um conjunto de coisas. Então, quando você se permite sair para algum lugar, você também não precisa se meter com um monte de gente, né? Você pode escolher lugares mais tranquilos, porque tem. Existem vários passeios bacanas que você pode até se permitir fazer uma meditação naquele ambiente, se conectar, né? Agradecer pela tua vida, porque, gente, quantas pessoas morreram... Aqui em Biúna tem o Lost, tem a represa, tem as cachoeiras. Essas cachoeiras aí, você precisa me levar um dia. Vamos porque, fazer. Olha, só vejo você nas fotos. Eu entro na cachoeira de roupa e tudo. Eu já vi. Porque esse meu contato com a natureza é bem isso. Até comentei essa semana que quando eu era pequena,
eu tinha o hábito de sentar ou deitar numa das camas próxima da janela, e sempre tinha, em todas as casas que eu morei, tinha uma árvore próximo da janela, e eu escolhia aquela janela que tinha visão para a árvore e ficava por horas e horas meditando, olhando a árvore, sentindo o sol, vendo o balanço das folhas. Minha mãe achava que eu era autista. Nada a ver. Minha mãe chegava pra mim e falava assim: você tá bem, minha filha? Tá na hora de comer. Aí eu ria. Não, hoje eu entendo. Na época, é lógico, nem me passava pela minha cabeça nada. Eu tava ali contemplando a natureza, olhando, realmente. Se conectando, né? Buscando a tua essência. Eu fazia isso porque eu ficava horas e mais horas pensando. Depois que eu tive, na minha adolescência, que eu tinha uma casa onde a janela que dava para o verde era a janela da sala, e era onde todo mundo estava assistindo televisão, e todo mundo, porque eu simplesmente tenho 12 irmãos, então é muita gente dentro de casa. Eu fazia o quê? Eu entrava dentro do quarto, apagava a luz e ficava na escuridão. Então, mas você sabe Mas que... eu perdi isso, viu? Então, mas olha que pena que você perdeu, porque talvez essa fosse a forma que você encontrou com você mesma de se reconectar, né? De se estabilizar, de se equilibrar, porque cada um de nós tem uma forma. Tem gente que se equilibra através dos esportes radicais, pela adrenalina, né? Tem gente que já se equilibra pelo sossego, pela paz. E é importante a gente respeitar essas diferenças, porque nem todo mundo vai gostar de esportes radicais e nem todo mundo vai gostar do silêncio e da escuridão, mas elas fazem parte. E é importante respeitar essas diferenças, inclusive na escolha do turismo. Com certeza, porque nós temos diversos, né? A gente tem o turismo religioso, a gente tem o turismo de negócios, a gente tem o turismo de entretenimento. Então são vários tipos de turismo que a gente tem, e que muitas vezes o cultural, né, e até o de saúde, porque às vezes a gente escuta assim, tem lá, assim, eu gosto demais de águas termais, e nas férias eu procuro sempre ir para algum lugar que tenha águas termais, porque aí eu aproveito, né, bagunço bastante com as crianças na água, e ainda me trato, porque são águas sulfuradas, né, e tudo mais. Então é importante a gente encontrar qual é o nosso caminho, o que a gente gosta. O que te dá mais prazer? O que te dá prazer, o que te deixa feliz. Para ser feliz, do que é que o ser humano necessita? Não é? E às vezes é tão pouquinho, às vezes é tão pouco. Às vezes as pessoas ficam procurando... Pois é, eu também acho. Brigadeiro. Ai, Ti, não fala isso, vai. Tem coisa mais gostosa do que essas duas coisas? Não, o que, só Rodrigo? deixa na boca, né? Dormir, Dormir é bom. Ai, Rodrigo, eu não dormir é bom Rodrigo. também. Pra mim, Dormir é bom. Bom, são várias coisas que são muito gostosas e que por fazerem parte do nosso dia a dia, porque não é tão difícil você sair para tomar um sorvete, né? É um remedinho, né? É o remedinho que a gente precisa. Esse remedinho que a gente precisa. Não é tão difícil você, na padaria, comprar um brigadeiro, ou mesmo dedicar um tempo de repouso maior, numa hora que você está ali assistindo a tua série, te dá aquela cochilada. E as pessoas ficam, às vezes, buscando a felicidade em grandes coisas. Por que não usufruir desses pequenos momentos, né? Onde você realmente está fazendo algo que te dá prazer, sem culpa, sabendo que aquele momento é especial para você e vai te trazer alguma satisfação, alguma alegria, que às vezes é o que você está precisando, de 1 segundo, de 1 minuto de alegria. E aí o seu dia já transforma, você já se recarrega, porque é importante que a gente pare para recarregar. A gente fica nessa, você falou que você está numa toada hard, né? Eu tô perdendo meus cabelos. Então vocês que me veem pela rua, vocês já sabem o porquê. Todos nós precisamos de um break. Nós somos mais ou menos como um celular, né? Que tem 1001 utilidades, a gente consegue utilizá-lo para diversas coisas. Nós somos assim, o nosso corpo também é uma máquina muito inteligente, mas ele precisa de um tempo
de descanso, relaxamento, para que ele possa se retroalimentar, para que ele possa se recarregar. Como se a gente realmente tirasse da tomada, né? E percebesse que aquele momento é um momento seu, só seu. E que, assim, você merece. Nem que seja uma tarde no salão de cabeleireiro, né? Ai, é uma delícia. Cuidados pessoais. Cuidados pessoais, um carinho. Cuidados pessoais fazem parte do lazer. Porque muitas vezes as pessoas acham que elas não têm esse direito, que elas estão perdendo tempo só porque estão ali. Eu confesso que eu penso assim. Aí Você eu falo, eu pensa? fico no celular. Aí eu só tô no salão, o pessoal fala assim, o Ednene, não dá pra fazer sua unha e você mexendo no celular. Aí eu pego, tá bom. Aí na hora de pintar o cabelo tem que tirar o óculos, aí eu não consigo enxergar o celular. Aí então imagina. Providência. Aí eu falei assim, eu tenho que me policiar. Mas é sério, é muito sério isso. É porque você tá muito no automático. Eu falo o que eu sinto, porque eu volto a dizer, tem muita gente que de repente está passando pelo mesmo processo e não consegue se entender. Não se dá conta. Não se dá conta. Então, o que eu fiz? Eu falei, olha, quer saber? Meus problemas tem 2 dias, eu falei, problemas assim, do dia a dia, do trabalho, daquela correria louca. Eu falo assim, então, sexta-feira, às 6 horas, eles entram em stand-by e eu vou retomar na segunda-feira. Então, eu procurei me organizar dessa forma. Não dá muito certo não, sabe? Mas é uma... Você não desconecta. Talvez você precise começar treinando. Vou te dar uma dica. Para você e para toda a galera. Para todo mundo que está ouvindo. Gente, aliás, muito obrigada pela audiência de vocês. Querem mandar mensagem, aproveitando a nossa psicóloga aqui hoje, nessa tarde gostosa, maravilhosa, com o solzinho esquentando, depois de um dia tão frio. Verônica Ked está aqui conosco na Rádio Una. Dá uma olhada no aplicativo, tem um site www.radiouna.com.br. Compartilha para o pessoal assistir e qualquer coisa vocês também podem mandar mensagem pelo 15 3199 2044. Estamos aqui hoje até provavelmente umas 5h30, próximo das 6. Nesse bate-papo. Exato. Não gosto de falar, né? Olha, tá vendo? Encontrei mais um que gosta de falar. E realmente as pessoas elas têm que prestarem atenção, como você mesmo disse, do jeito que elas estão, do que elas precisam melhorar. Eu acho que o nosso exercício de todos os dias amanheceu, mais uma oportunidade de viver e de nos melhorar. E não é melhorar pelo outro, é melhorar para você mesmo. Sim. É o se melhorar. Então a gente tem que pensar dessa forma e não viver só por viver e se organizar, que também é outro problema meu, mas vamos lá. Vamos à dica. A dica. Como você é ligada no, né? 220. Eu acho que é mais, hein? Eu tô achando que é mais, mas ok, vamos lá. Você pode começar pelo seu dia a dia. Então, em vez de você reservar o sábado e domingo, que pra você é tempo demais, né? Você mesmo falou, não sou eu que tô falando, não. Você que falou. Então, você pode, por exemplo, naquele momento em que você toma um cafezinho, não toma? Durante o dia? Amo tomar café. Então, naquela hora que você vai tomar o cafezinho, em vez de você parar o que você está fazendo, levantar, vai lá, pega o café, toma e pronto, não. Você vai fazer daquele momento um pequeno ritual. Então você vai escolher de repente, ou vai já deixar ali uma xicrinha que você curte. Aí você vai, na hora que você estiver colocando o café na xícara, você vai prestar atenção no seu olfato. E você vai procurar sentir o cheiro daquele café. E você vai perceber que quando você sentir o cheiro do café, pode ser que você tenha uma lembrança de algo, de algum momento, de alguma experiência que você viveu com alguém, ou sei lá, em algum momento, que foi gostoso. Se você conseguir fazer isso, você já está liberando alguns hormônios bem bacanas para o teu corpo e que vão ajudar você
naquele pequeníssimo momento, a se organizar. Eu digo organizar energeticamente falando, né? Porque nós somos energia também. A gente não pode achar que a gente é só carne e osso e pele. A gente é energia, a gente vibra. A gente tem alma. Pois é, e a gente vibra, né? Quando a gente está feliz, a gente vibra alegria. Quando a gente está triste, a gente vibra a tristeza. Quando a gente está angustiado, a gente vibra a angústia. Que é aquilo que você falou do WhatsApp, das pessoas que você conhece, que só pela forma como elas escrevem, você sente. Sei, Você sente por quê? Porque a pessoa está vibrando. Então é importante a gente compreender que nós não somos só carne, pele e osso. É importante cuidar da estética? Claro que é. Mas só cuidar da estética não resolve. Não. A gente precisa cuidar do todo. A gente precisa cuidar do nosso corpo físico. Como? Fazendo uma boa atividade física. Não é se matando na academia horas e horas, puxando um monte de peso, ficando gigantoide. Não é isso. Mas é você ter uma rotina que nem eu sei que você tem. Você caminha. Eu faço treino funcional. Então, mas você teve uma época de caminhada também, não teve? Sim. Então. Mas o caminhar estava muito light pra mim. Coisa tem que ser tudo hard. Eu tenho que aprender, realmente. Então, mas assim, às vezes a pessoa não gosta, né, de um exercício mais, por exemplo, esse que você está fazendo. Eu, por exemplo, não gosto muito desse daí, não, vou te confessar. Então, uma boa caminhada, né, onde nesse momento você possa também fazer esse exercício que eu te falei do café. Preste atenção na sua passada. Observe a sua respiração. Coloque a mão no seu coração, aqui perto do peito, para você ver como é que ele está batendo. Está batendo rápido? Está batendo devagar? Qual que é o teu compasso? Observe se você sua, o que se sai pelos teus poros, se tem cheiro, se não tem. Isso, gente, por incrível que pareça, é autoconhecimento. As pessoas falam de autoconhecimento como sentindo se fosse... os músculos, né? Conforme você vai andando, quais são os músculos que você está sentindo no corpo. Exato. Então, assim, as pessoas falam, faça isso, faça aquilo, mas não explica a importância de se fazer aquilo. Então, eu sentir. Por que é importante você fazer uma atividade física? Porque é um momento em que você pode entrar em contato com você. E você pode se perceber, você pode se conectar, você pode ver o que dói mais, o que dói menos. O Felipe deve estar escutando a gente. O Felipe ele me ajuda nessa parte de atividade física, é o meu personal. E ele sempre fala assim, vamos. Ele fica assim, vamos ver, para ver, ó, preguiça. Porque tem horas que você está tão arregaçada que você não aguenta mais, né? E eu falo para ele, santo você, porque você fica ali, vamos, anda, porque senão não vai. Mas até isso é importante para eu perceber que eu tenho limites. Que existem coisas que eu gosto de fazer mais e coisas que eu gosto de fazer menos. Então, uma boa atividade física, esse cafezinho que você gosta. A gente tá ficando com vergonha, porque a minha treinadora faz assim, acabou Edi. Ela fala assim, ó, são tantas séries de tanto. E tá lá olhando tudo, mas ela fez, já acabou Edi? Eu fiz, já, sempre. Não, Edi, vamos fazer mais devagar e mais concentrada. Porque aí você vai começar a perceber teu corpo. É assim mesmo. Ela fala, acabou, Edi. O pessoal que treina comigo fala assim, não, Fedilene, não dá não, gente. Ela não para pra conversar. Eu falei, não, eu tô aqui pra treinar. Ai, desesperada. Então, mas assim, ok. Mas que faz parte também, só né? Que a isso conversa, faz parte. Não, e essa conexão de você com o seu corpo também faz parte. Por isso que muitas vezes a gente recebe as pessoas no consultório e elas falam assim, sabe o que é, Verônica? Eu tô vendo o tempo passar. E se eu fizer um balanço da minha vida, eu não sei o que eu fiz. Triste ouvir isso, né? Eu não sei. Mas é muito comum. Mas eu acho que é assim, Edi. A pessoa... Ela não tá vendo o que ela já fez. Ela não está conectada. Então, ela tem a sensação de que ela não fez nada, mas ela fez muita coisa. Com certeza. Então, o meu trabalho é mostrar para essa pessoa o quanto que ela fez, como ela fez. Foi bom dessa forma? Você gostaria de fazer diferente? Como você gostaria de fazer? E por que não fez? Né? Às vezes nem a pessoa sabe. Aí a gente vai cavucando, né, com muito cuidado, com muito carinho, para poder descobrir e ajudar a pessoa até a se auto-perdoar, né, a perdoar os outros também, porque faz parte do processo. Mas
muito dessa sensação é isso. É um dia após o outro, rápido, 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 rápido. Engole a comida. Toma o banho de 5 minutos. Tudo bem, que hoje em dia a gente não está podendo demorar, porque tem crise hídrica e elétrica. Mas, gente, a hora do banho é a hora que você se limpa do seu dia. Então, você precisa realmente se limpar. Não só dar aquela chuchada só nas partes íntimas e pronto. Você precisa, sentir a água caindo no seu corpo, no músculo. Tudo isso faz parte, Edi? Então, eu acho que está faltando um pouco de conexão. A gente precisa se reconectar com a gente primeiro, para depois conseguir se conectar com o outro. Para você ver, tanto como, volto a dizer, com tanto tempo que a gente ficou em casa, a gente ainda não aprendeu. Não, porque não é um costume, não é cultural. Pelo contrário, desde que você nasce, pensa numa criança, o quanto que ela sofre. Porque assim, ela tá lá quieta no berço dela, vem alguém, recebe um monte de estímulo. Aí, às vezes, ela tá lá no colo, ela tá querendo receber esse colo, ela quer sentir o calor dessa pessoa, a pessoa começa a jogar ela pra cima, E não tem nada contra, cada um que sabe, mas eu queria trazer um pouco disso, que eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, E aí depois ela vai se desenvolvendo e cada criança tem um tempo de amadurecimento. Ninguém é igual a ninguém. Então você escutou, ou na escola do seu filho disse, que com tanta idade ele já não pode mais estar usando fralda, que com tanto tempo ele não pode mais usar a chupetinha, ou o paninho. Gente, espera um pouco, Vamos olhar para essa criança, vamos observar essa criança. O que ela está dizendo? Só que hoje em dia ninguém tem tempo, porque todo mundo precisa trabalhar, Então a criança fica ali. Aí depois a criança cresce, Ou mesmo nem cresce tanto, mas pequenininha já começa a desenvolver uma série de sintomas. Aí o que os pais fazem? Levam para o médico, que tudo bem, tá certo. Mas às vezes a criança tão pequena já é inserida numa medicação que vai afetar ela posteriormente. E assim, por quê? Porque na cabeça, às vezes, dos pais, aquela criança não está desenvolvendo normalmente. O que é desenvolver normalmente? A gente tem alguns parâmetros, mas a gente precisa entender que cada indivíduo é um indivíduo. E cada um tem um tempo. Cada um responde de acordo com seus estímulos, sabe? Nós temos histórias, pregressas, nós temos lembranças. Nós temos lembranças corporais intrauterinas. Você tem noção do que é isso? É muita informação. É muita coisa, As pessoas não levam isso em conta. Aí você pega um adolescente, hoje em dia está na moda, quer dizer, uma moda terrível. Eu estou usando esse termo moda, gente, porque no sentido de que a gente vem escutando muito, mas não de que é moda e tem que fazer. Acho que é bom esclarecer, porque senão fica bagunçado, Moda no sentido de que nós estamos vendo muitos adolescentes nesse processo de se automutilar. Maior frequência. Então, assim, isso tem uma explicação. Eles não se automutilam porque está na moda, agora sim, Porque é bonito, porque o amigo faz. Não. Existe uma dor interna. Existe uma necessidade específica de compreensão, de um ouvir, um acolher, um compreender. E ninguém é obrigado a compreender, mas se você não compreende, você precisa buscar ajuda. Porque aquele adolescente, ele precisa de você. Então, muitas vezes eu vejo os pais encaminhando o adolescente para terapia como se o problema fosse só do adolescente. Isso não é verdade. Por trás de um adolescente tido como problemático, existe uma família que precisa também de orientação e acolhimento. Então a gente precisa começar a pensar nisso. Adultos, workaholics, são adultos que também estão buscando algo. Ah, com certeza. Né? E olha, não é nem dinheiro, viu, gente? Então, importante
importante entender o que é essa busca, o que é que eu tô querendo, porque às vezes está mais perto do que você imagina e você não está se dando conta. Então, às vezes a gente fala, ai, psicólogo, eu não sou louco. Isso aí também está ultrapassado, essa coisa de o psicólogo só porque é louco, né? O psicólogo, ele é um profissional da saúde mental, como o dentista da saúde bucal, como o oftalmologista da saúde ocular. Então, assim, precisa fazer preventivo, gente. Vamos parar com essa ideia de que psicólogo é só quando você está lá desesperado com a corda no pescoço. Quando vai ser a nossa consulta? Quando você quiser. Né? Porque assim, as pessoas às vezes acham que só precisam ir para o psicólogo quando o bicho já está assim, terrível. E pior, querem um resultado imediato, né? Meio que fada madrinha com varinha de condão. Não rola, né, gente? Não rola. Eu brinco que eu falo assim, olha, quanto tempo eu que emagreci 30 quilos, eu falei, quanto tempo eu levei para emagrecer 30 quilos? Eu quero emagrecer os 30 quilos em um mês, em uma semana, não dá, né? Não dá. Não tem como. Fora que é uma agressão física gigantesca. O seu organismo ele entra em parafuso. Porque você tem um conjunto de órgãos que tem um funcionamento cartesiano, né? E na medida em que você mexe com isso, você desestabiliza totalmente os seus hormônios e as suas substâncias neurológicas. Então, isso afeta, não tem jeito. Por isso que a gente vê esse povo famoso aí, né, que é muito ligado nessa coisa. Às vezes você vê a pessoa assim, ela não tem uma atitude que não condiz com a pessoa, exato, né? Com o comportamento da pessoa. Exatamente. Aí você fala, nossa, mas essa pessoa... Às vezes é porque ela está sendo submetida a uma dieta maluca e aquilo está mexendo com o emocional dela, né? E as pessoas não sabem disso não, porque as pessoas não falam sobre isso. Aliás, a gente fala muito pouco sobre isso tudo. Ainda é um tabu? Você considera um tabu? Olha, eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que é um tabu misturado com muita falta de vontade de querer fazer diferente, porque eu estou na minha zona de conforto. Né? E quando eu tenho que olhar para determinadas coisas, não vai adiantar só eu olhar. Eu vou ter que mexer, eu vou ter que mudar. E aí, essa parte dói. Não é fácil. Não. Essa parte exige de você uma perseverança e um autocuidado muito grande. Agora, se você foi uma pessoa que não recebeu cuidados, você não sabe nem o que é autocuidado. Você não tem isso na sua veia. Porque a gente é muito aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente aprende. Aquilo que a gente tem conhecimento. Pois é. Então, não sei se é tanto, eu acho que já foi mais tabu. Hoje em dia, eu acho que é um pouco de ignorância. Ignorância no seguinte, no sentido de não saber. Do não saber, né? Eu acho que tem muito dessa coisa da ignorância, do medo, o medo. Eu acho que o medo é o primeiro lugar. O medo, né? Porque, ok, eu estou na minha zona de conforto, eu me comporto assim, eu sei o resultado. Aí eu vou ter que mudar. Eu não sei como é que eu vou ter que fazer, eu não sei nem como é que o outro vai receber isso. Porque às vezes é uma mudança radical, né? Você tem que fazer mudar muito a sua vida. Mas não precisa ser de uma vez, Edi. Pode ser aos poucos. Essa coisa de que também tem que ser assim, essa mudança, isso não existe, porque isso é doloroso até para quem passa pelo processo. Né? Se você, por exemplo, vou te dar o meu exemplo, eu gosto muito de dar os meus exemplos de vida também, para mostrar para as pessoas que eu também sou um ser humano, e que talvez eu consiga compreender tanto o outro, porque eu já passei por muitas coisas que o outro, que vem a mim, também já passou. Vamos fazer só uma pausinha aqui, para tomar uma água, depois você entra com o seu depoimento. E nós estamos aqui conversando com os efeitos do fique em casa, do se conhecer, para depois também saber os lugares de turismo que você vá escolher para se reconectar. Então eu acho que a importância maior é essa, porque se você não está bem, você vai buscar estar, mas onde você vai, qual é o roteiro, qual é o seu passeio que vai te trazer esse prazer e
essa busca aí por essa reconexão, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. Gente, nós vamos fazer um intervalo rapidinho pra gente tomar uma água, pra doutora tomar uma água também. Aí quando nós voltarmos, ela vai falar do depoimento dela. Enquanto isso, vocês ouçam uma ótima música que o Rodrigo Oliveira vai estar colocando aí pra gente. E daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Mais Ibiúna, com a nossa convidada Verônica Ked aqui. Doutora. É a primeira vez que eu tô falando doutora, hein? Nem precisa, viu? Nem precisa desse título. Não, mas é que a pergunta permite, né? Uma doutora se estressa, perde a língua, psicóloga também, tem as emoções que trata dos outros, lógico, né? Como é que funciona tudo isso? Ou tem no momento que sente, tem que rever o seu... Se permite sentir, vamos dizer assim. Então, o psicólogo, ele é um ser humano como todo ser humano. É tipo ser humano, eu falo, né? E as pessoas têm essa ideia de que o psicólogo, ele tem que ser equilibrado, ele tem que. Ele precisa, lógico, com o seu paciente, com o seu cliente, né? Manter... Ser o mais profissional possível. Um equilíbrio. Por quê? Porque o paciente, naquele momento, ele está precisando de você. Então, numa consulta, numa sessão, o paciente tem muitas coisas sobre ele. Você não vai ficar falando da sua vida para o paciente. Quer dizer, não tem nexo, não tem cabimento, né? Agora, o psicólogo é um ser humano. Ele se estressa, sim. Né? Eu sou estressada, não parece, mas eu sou. Meu marido que eu diga, os meus filhinhos. Às vezes eles falam, ai mãe, como você é chata, hein? Mas por quê? Porque eu tenho as minhas coisinhas, né? Eu sou uma pessoa exigente, perfeccionista, né? Eu tenho as minhas coisas, mas como é que eu faço? Eu me trato, eu sempre me tratei. Né? Desde que eu me formei, até um pouquinho antes, né? Porque também... A minha vocação pela psicologia veio pela experimentação na infância, que a minha mãe me colocou num psicólogo. E eu gostava demais. Então, quando eu fui escolher a minha profissão, eu queria algo que eu pudesse ajudar as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, trocar com elas, sabe? Poder transformar mesmo, sabe? Então... O olho dela brilhou agora, gente. Ah, eu amo o que eu faço, vixe. Amo. Acho que por isso que eu sou bem sucedida, porque eu amo o que eu faço, sabe? Então, Edi, quantas vezes eu já perdi a linha que eu digo assim, de ficar nervosa numa fila de banco, numa fila de supermercado, mesmo. De chegar e falar, escuta, ainda vai demorar muito, né? Eu escuto o que está acontecendo. Né? Será que o senhor não está percebendo que o senhor está atrapalhando? Quer dizer, a gente tem essas coisas, mas eu penso que é fundamental que todo psicólogo se trate. Porque quando a gente se trata, nós temos condição de ser profissionais muito mais eficazes e eficientes na vida do nosso cliente. Então, até ia contar um pouco da minha história, né? Eu venho de uma história, assim, familiar, né? Como criança... A minha história não é uma história linda, maravilhosa, né? Eu fui criada com a minha mãe, só eu e ela. Né? Minha mãe é uma mulher maravilhosa, batalhadora, que sempre trabalhou muito, sempre se esforçou muito para poder me proporcionar estudos e tudo mais. E a gente sabe que para o desenvolvimento de uma criança, um bom desenvolvimento, um desenvolvimento saudável, equilibrado, é importante que ela tenha essas duas referências de pai e mãe, né? E se esse convívio for um convívio sadio, melhor ainda. Não significa que a criança não vai ter problema, gente. Não é isso. Mas as chances dessa criança se desenvolver mais organizada é gigantesca. Então, eu já venho de uma deficiência aí de pai, né? Minha mãe foi pai e mãe, eu conheço meu pai, também é um homem maravilhoso, mas a gente não teve muita convivência, né? E isso não tem jeito, isso interferiu na minha vida adolescente, na minha vida adulta, nas minhas escolhas para parceiros, né? Eu sou casada, bem casada, já há 25 anos. 2 filhos, dois filhos lindos, né? Graças a Deus, eu não posso reclamar, eu me dei bem. Mas eu me dei bem porque eu também busquei me dar bem,
Eu acho que tem essa autorresponsabilidade das pessoas. Às vezes a gente vê as pessoas reclamando, falando, né? Ai, porque a minha vida é uma desgraça. Ai, porque pra mim nada dessa. Mas quais são as escolhas que essas pessoas estão fazendo para suas vidas? Né? O quanto que é vantajoso você ficar numa condição de vítima, sendo que você é a responsável pela sua história. É você que faz a diferença. Pra você. E aí você tem condição de fazer a diferença pro mundo. O processo é sempre individual. Sempre eu comigo mesma primeiro, para que depois eu possa levar o meu melhor para o mundo. Porque se eu não sei nem o que eu sou, nem o que eu gosto... Não sabe o que vai oferecer. Não sabe nem como contribuir. Exatamente. Então, assim, eu preciso primeiro saber até onde eu consigo ir. O que é bom para mim? Até o que eu dou conta? Por exemplo, eu não sou uma psicoterapeuta de crianças. Eu não atendo crianças. Eu faço orientação de pais. Mas eu não atendo crianças. Por quê? Porque pra mim eu não dou conta. Mas por que eu sei disso? Primeiro porque eu experimentei. Porque se a gente não experimenta, a gente também não sabe o que a gente gosta. Né? É que nem se leva o seu filho para comer no restaurante, coloca uma comida um pouquinho diferente do arroz e feijão, e ele vira para você e fala, mas eu não gosto. Mas você já experimentou? Você convida o seu filho a experimentar algo diferente? Ou você simplesmente fala, então tá bom. Porque a vida é para ser vivida através das experiências. E são as experiências que trazem pra gente uma evolução. Os desafios, Se você não se experimenta, como é que você vai saber se você gosta ou não? Você se torna, inclusive, uma pessoa mais fechada e com mais medo, né? Exato. Medo do diferente, medo de arriscar, medo do... Exatamente. Fica muito na zona de conforto. Sim. Até para você saber em que você vai poder ajudar o outro, você precisa saber quais são os seus limites. Então, por exemplo, eu não atendo crianças, eu faço orientação de pais. Né? Porque atender criança para mim não dá. Eu sofro demais com criança. Eu dou conta. Eu tenho vontade de levar a criança para casa. Não dou conta. Então, assim, percebe? Não dá. Né? Mas... eu precisei passar por essa experiência, né? De repente não ter o sucesso que eu esperava ter para reconhecer que não é para mim. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque nós também fazemos escolhas, nós temos preferências. E isso é fundamental para que você tenha sucesso naquilo que se predispõe a fazer. Qualquer coisa. Não adianta, por exemplo, uma pessoa que faz limpeza não gostar de limpar. Ela não vai limpar direito. Ela não é. E vai ser uma infeliz. Vai sentir que ela é menos do que os outros. Vai achar que ela não tem valor só porque ela é uma empregada doméstica, uma auxiliar do lar. Quando na verdade tem uma criatura mais importante do que essa. Imagina. Fala sério. Com certeza. Porque elas ajudam demais a gente. Eu não consigo me ver sem a Sara. E sem contar a habilidade, porque quando você faz algo com amor, você se desenvolve, você se aperfeiçoa, aprimora fazendo aquilo. Sim. Então a pessoa já sabe, olha, aquela mancha consegue tirar com tal coisa, aquilo lá. E tem uma habilidade de organização do tempo e das tarefas que é impressionante. Aliás, acho que todo empresário tinha que não é passar passar por isso. Eu acho que tinham que aprender mais porque realmente é uma organização. Sim. E a gente vê que muitas vezes as pessoas não dão devido valor, né, para determinados trabalhos. Mas primeiro porque elas muitas vezes não sabem fazer, né? E aquilo para ela, estando feito, é o que interessa, não importa quem fez. E na verdade não é bem assim. Aí vem aquela questão, né? Todos nós temos os nossos valores, independente do que nós estamos exercendo. Exatamente. Somos essenciais. Todos nós somos valorosos. Por isso que essa coisa de se colocar como vítima não é um caminho muito bom, muito saudável.
Porque quando você se coloca como vítima, você está dizendo para você mesmo que você não merece. Que você não é capaz. Que você não é capaz, que você não pode, porque alguém te fez determinada coisa. A pessoa te fez determinada coisa, vamos entender por que ela fez. Né? Porque também ninguém faz nada assim de graça. O que você... Porque comportamento gera comportamento. O que você disse... Gentileza gera gentileza e aí vai. Reciprocidade. Exato. O que você disse, o que você expressou, o que seu corpo disse para essa pessoa que deu a ela o direito de... Né? Ah, não, de repente a pessoa é uma pessoa abusiva. Pode ser sim. Isso também pode acontecer. Mas ainda que ela seja abusiva, você tem o direito de dizer para ela, epa, pode parar. A escolha é minha e eu não escolho estar do seu lado. Você me faz mal. Exatamente. Né? Então, às vezes você fala, ai, mas porque a minha vida, Não, a sua vida, eu sinto te dizer, muitas vezes ela tá assim porque você quer que ela esteja assim. Se você quiser mudar, você vai conseguir. Às vezes, só que é um detalhe, não é assim, ó, estalou o dedinho. Não é um interruptor, né? Não. Liga e desliga. É aquilo que a gente falou, a mudança é um processo. É um processo de autoconhecimento. É um processo de conhecimento específico, né? Porque quando você lida com... esqueci a palavra. Ressignificação de crenças, né? O que você está fazendo? Você está entrando na história do outro, você está vendo o que é valor para o outro e o quanto que aquele valor, muitas vezes, porque ela não compreendeu o significado daquilo, ela às vezes pode estar usando aquilo contra ela. Então vamos ressignificar? Né? O que é isso aqui para você? Tá? Então por que você está fazendo assim se isso aqui para você significa isso? Precisa entender, né? Isso às vezes demora, porque às vezes a pessoa está tão viciada naquele comportamento que ela nem percebe. Então você precisa ir mostrando para ela com muito carinho, com muito jeitinho, com muito cuidado, porque muitas vezes essa pessoa já está muito machucada, ela já está muito protegida, encouraçada. E para você poder adentrar naquele coraçãozinho, você precisa ir com muito tato. Porque você não vai fazer essa mudança assim, né? Mas a pessoa precisa querer. Se ela não quiser, não tem psicólogo mágico, não existe. O psicólogo consegue ir até onde o paciente deixa, eu costumo dizer isso. E é uma das primeiras coisas que eu falo quando vem pra mim. Eu falo, olha, comigo o negócio é bacana, mas você tem que querer, senão não vai. Porque senão não vai. E eu não vou ficar enrolando, porque eu não gosto também de ficar enrolando, né? Mas isso é o meu estilo, dentro da linha que eu trabalho. Existem linhas que são linhas mais vagarosas, que precisam de mais tempo e que dão esse tempo. Eu, como sou uma pessoa que vem do mundo corporativo, eu atuei muitos anos na área de recursos humanos, com resultado, com meta, né? Eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar de uma forma um pouquinho mais, né? E a minha técnica de trabalho me ajuda muito nesse processo, dessa conquista, junto com o meu paciente. Mas a criatura mais importante deste processo é sempre o meu paciente, não tem jeito. Porque se ele não quiser, a gente não transforma nada. Vocês estão ouvindo, né? Então, a mudança parte de você. Basicamente isso. Você não tem que querer. Não tem segredo, né, nesse sentido. Assim, tem que querer. Se não tiver essa abertura e essa disposição, não acontece. Não acontece. E geralmente o que acontece, pelo menos eu vejo no consultório, são as pessoas se surpreendendo com aquilo que elas são capazes. Deixa eu pegar essa deixa. Porque eu falei assim, nós estamos com o segundo concurso de fotografia. Que vai finalizar a inscrição agora dia 30 de setembro. E no primeiro concurso de fotografia, como eu já disse em outros programas, nós tivemos 18 inscritos. E é um desafio você participar de um concurso. Mas eu quero convidá-los a esse desafio, porque muitas vezes a gente não sabe.
quanto nós somos capazes. Exatamente. Muitas vezes a gente não sabe o quanto é valioso esse nosso olhar, esse nosso foco. E o concurso de fotografia é isso, tanto é que é para amador, para profissional, não tem restrição em relação à idade, tá? Todo mundo pode participar. Não tem que tirar fotografia com a máquina profissional, porque eu não tenho. Não, você pode tirar com um celular. Com o celular que você tem. Mas eu não tenho um celular top. Não precisa. Não precisa. Você tem que tirar, você tem que ter aquele foco. Eu brinco que, inclusive, o nosso olhar, como a gente vê a imagem, o que a gente retrata, mostra muito do tudo aquilo que nós gostamos. Com o que a gente se identifica. Exato. Então, gente, ninguém vai fazer análise de terapia, não, em relação às fotografias, tá? A intenção mesmo é mostre-se. Mostre, revele as belezas que tem em Ibiúna. As fotos, elas têm que ser de Ibiúna. Mostre o amor que você tem por essa cidade, porque é maravilhosa. Mostre essa conexão com a natureza. Que aqui tem demais e é delicioso. E é essa a nossa intenção. Então, volto a dizer, até o dia 30 de setembro eu espero a sua inscrição. Até o momento nós temos 72, né, Rodrigo? 72 inscritos. Tem muita gente ainda que não nos enviou as fotos, porque se inscreveu, é permitido se inscrever e mandar as fotos, mas até o dia 30 de setembro para poder enviar as fotos. Fotos enviadas depois do dia 30 de setembro nós não vamos considerar, tá? Sem choro nem vela, porque vai ser assim, tá no regulamento. E brasileiro deixa tudo para a última hora. Sim. Então é assim, até às 11h59 do dia 30 do 9, ainda é 30 do 9. Rodrigo é ruim, vai ser até às 16h59. Olha, o Rodrigo já tá aqui falando, não, é horário de expediente, então é 16h59. Eu falei, não, eu permito que até antes de virar o dia, porque tá, a data não tem horário no regulamento, leem o regulamento. Tem muita gente que de repente, eu tô falando assim, pode ser que ganhe e vai ser desclassificado porque não ler o regulamento. O crivo vai ser após. Não temos como receber as fotos e ficar verificando se as fotos todas são de Ibiúna. O que nós podemos fazer é verificar, e isso também porque foi muito óbvio, 2 pessoas enviaram a mesma foto. Então, essa foto ela vai ser eliminada, porque a foto é de um só, não é de dupla. Tá no regulamento também, é autoral. Você não pode usar a foto de um outro para poder participar. Então, como nós não sabemos de quem é o dono da foto, essa foto vai ser eliminada, tá? Vai ser desclassificada. Isso tá óbvio, mas essa foto ficou muito óbvia. Então, é assim, leia o regulamento. E voltando para o turismo, aliás, no domingo agora nós vamos ter a 7ª Festa Gaúcha lá no Hotel Maranata, que é uma festa maravilhosa. Se você já tem a sua programação para o domingo? Não. Na verdade, eu conheço o Maranata porque eu já passei vários réveillons lá. Maravilhosos, show, né? Show de bola, show. Maravilhoso, também show já. De bola. Agora, essa festa eu nunca fui. Eu também não tô aqui há muitos anos, né? Eu tô aqui há 3 anos só. E 2 com pandemia, então praticamente. Quase nada. Ela não teve oportunidade. Então vamos lá, ó. De criança de 0 a 4 anos não pagam com adulto, acompanhando um adulto, claro. De 5 a 9 anos pagam meia e de 10 anos para cima é o valor integral. E o valor do primeiro lote está R$80, o segundo lote está R$90, certo? E vai ter apresentação artística, shows de Júnior Oliveira e Simone, banda Mate Quente, muito legal, tradicional churrasco fogo de chão, um almoço completo que, olha, vou te dizer, o almoço é uma maravilha também. Aliás, o evento inteiro. É gostoso. O lugar é muito gostoso, muito agradável, vai passar um dia muito, e vai ser agora no dia 26, a entrada é a partir das 10 horas, Hotel Maranata, já fiz o merchan. Fran, te desejo muito sucesso, estarei lá, com certeza. Fran é gente boa. A Fran é a mãe do João, que estuda com o Bernardo, meu filho. Olha aí, tá vendo? Pronto. O bom de cidade pequena é isso, a gente conhece, todo mundo né? se conhece, então por isso que eu ando na linha também, todo mundo. Mas assim, voltando, quando a gente tá
Quando a pessoa ela está com uma série de dúvidas, eu brinco falando assim, ela está descontrolada, ela está desequilibrada, que ela não consegue se conectar, ela não consegue se entender, ela, quando vai fazer um turismo, ela também muitas vezes está lá de corpo presente, mas a mente não está, então não aproveita nada. Então, vamos falar sobre esse turismo e a pessoa está receptiva também a se dar a chance desse prazer, desse momento que todo mundo precisa? Eu acho que a gente precisa entender assim, olha, por que eu estou indo para determinado lugar? Eu estou indo porque eu escolhi ir ou porque querem que eu vá? Porque muitas vezes a pessoa não está presente porque para ela aquilo ali é um saco. Ela não queria estar lá. Ela foi lá para fazer um favor. Ela foi lá para não encher o saco dela. Ela foi lá porque ela não estava a fim de ficar sozinha, porque todo mundo ia, né? Então existem vários fatores que a gente precisa pensar. O que é o ideal? O ideal é que você escolha o seu roteiro. O que é que você gosta de fazer? Então, por exemplo, eu, nas minhas férias, eu gosto de termas. Então, eu vou para Serra Negra, eu vou para Olímpia, eu vou para Barretos, percebe? Eu gosto de termas. E, felizmente, a minha família também. Porque, às vezes, calha de você ter um companheiro que não curte, né? Aí o cara, às vezes, gosta da Europa. Um frio do cacete, né? Aí não dá, porque eu não gosto. Então, acabou de fazer pi. Desculpa. Então, assim, o que é importante para a gente se manter presente naquilo que a gente se predispõe a fazer? Principalmente quando a gente vai passear. É saber que aquele lugar que você vai tem um pouquinho a ver com você. Se não tem nada a ver com você e você quer experimentar, então você vá com o seu espírito de aventura, né, aberto, porque você corre o risco de se dar bem ou não se dar tão bem assim. Outra coisa que acontece muito também, para ter essa situação que você explanou, é a pessoa está com um problema no trabalho, tem que entregar um relatório, tem que entregar não sei o quê, e também não quer perder a festa gaúcha no Maranata. O que ela pode fazer? Ela pode fazer uma programação, um planejamento, que talvez vai exigir dela um pouquinho mais, para que ela possa ter esse dia de descanso que ela tanto deseja. A gente precisa entender que muitas vezes a gente precisa se reprogramar, né? Porque às vezes você tem uma programação, mas às vezes aquilo escapa da tua mão. Porque às vezes teu chefe te dá uma nova tarefa. Comigo é muito comum isso. Então, e aí você vai naquela, você não olha, você não reprograma, você acha que vai dar e não vai dar. Quando chega no dia do evento, você quer ir no evento, você já comprou o convite, mas você tem o bendito do relatório para entregar. O que você faz? Você vai pro evento porque você não quer perder o dinheiro que você investiu, mas você tá lá no evento e você tá pensando, putz, eu tenho que fazer esse relatório. Ah, esquece, isso não rola comigo não. Aí não dá. Eu falei assim, não dá. Ou você tá 100% para aproveitar, ou você não vai. Exatamente. Porque se você vai num evento e não está ali aproveitando, não está usufruindo do momento, é muito mais vantajoso você não ir e fazer a sua atividade. Eu falo assim, gente, eu sou de me reprogramar. Eu falei, eu vou ao evento. Aliás, eu sou uma petição, como diz minha mãe. Que ela fala assim, essa pessoa aqui, Edilene, fala, o que você gosta de tudo? Ah, você gosta de praia? Gosto. Ah, você gosta de acampar? Gosto. Ah, você gosta de um show de rock? Gosto. Ah, você gosta de um pagode? Gosto. Ah, você gosta de MPB? Amo. A diferença. Mas entendeu? Então é assim, a pessoa ela tem que entender, como você mesmo colocou, que há momento para tudo e precisa se programar. Sim. Precisa, porque senão ela vai ficar cheia de culpa. Isso. E aí você tocou num assunto que ronda, né, o consultório, que é a culpa.
Ou eu tenho culpa porque eu fiz, ou eu tenho culpa porque eu deixei de fazer. E a culpa é o que nos aprisiona, é o que faz a gente paralisar. A gente não desenvolve em função da culpa. Assim como a gente também não vive a vida quando a gente está ansioso. E a ansiedade o que é? É trabalhar demais. A ansiedade é você não estar presente. Você está olhando o futuro, você está sempre lá na frente, você não está presente. Então você está fazendo aqui, mas você não está aqui. Você está pensando o que você vai ganhar com isso aqui que você está fazendo. Percebe? Não, é gente. terrível, Esteja fazendo aquilo que você precisa fazer. Porque você vai sentir, você vai se perceber, você vai ver se você gosta, se você não gosta, se aquilo te faz bem, se não te faz bem. Você vai tirar proveito, você e aí vai acrescentar. E aí virão consequências. São imediatas? Às vezes não. Às vezes aquilo que você tanto quer demora um pouco. Mas isso também faz parte do nosso desenvolvimento para o adulto, né? A criança que quer tudo na hora, a criança que quer do jeito dela, a criança que faz a pirraça, a criança que estribucha, que grita, que isso, que aquilo. Por quê? Porque ela não tem maturidade para compreender. E o adulto precisa ir explicando, né? Com muito carinho, com muito amor. Agora, o adulto, ele tem condição de compreender que naquele momento aquilo não é possível, mas que se ele conseguir continuar, né, dentro do planejamento, uma hora ele vai conseguir. O problema é que hoje em dia todo mundo quer tudo para ontem. Ah, claro. E o para ontem não é hoje. O para ontem ficou no ontem. Então por isso que a gente precisa viver o presente, precisa viver aquilo que a gente quer hoje. Olha, outro dia eu postei assim, olha, passado para mim é experiência, hoje é prática, futuro é sonho, objetivo. Falei, então realmente é o viver hoje, é o praticar o hoje. Sim. É que o não exercitar. Não é fácil. Porque a todo momento você está sendo estimulada a olhar para o passado através das suas dores. Então, se de repente te bate saudade de alguém que muitas vezes não está mais com você. Besteira, foge disso. Não é? Aquela nostalgia, aquela lembrança de alguém que te fez tão feliz, que você isso, que você aquilo. Mas espera um pouco, e hoje? Né? Quem te faz feliz? Sim. Ou aí você quem é essa pessoa que você quer encontrar? Você visualiza essa pessoa? Você traz ela para a tua essência? Você traz ela para a sua verdade? Ou você fica só olhando as outras pessoas que têm essas pessoas e fala, ai, tá vendo? Essa pessoa não entende. Essa pessoa tem, eu não tenho. Claro, você ainda não... Você não concretizou essa pessoa para você. Você não sabe nem o que você quer. Como é que vai vir? Não vem. Por isso que eu tô com o máximo. Espero que ele esteja ouvindo, ó. Eu gostei desses dias, eu vi um post seu, você colocando assim, alguma coisa assim, não vou me recordar direitinho, mas eu achei bonitinho. E você colocou assim, olha como é grande o meu amor. Enquanto eu estou aqui trabalhando, ele está com uma loira. Aí eu falei, esse dia ela é única mesmo. E era uma breja, né? Eu achei tão bacana, né? Porque é isso, é você compreender que o outro também precisa de espaço. Né? E o fato dele não estar com você e de repente estar com outras pessoas, não significa que você não significa nada para a pessoa. Sim, não, e eu fiz essa postagem por quê? Porque eu estava trabalhando e ele me mandou a foto. Ele fez, terminou? Porque só tá faltando você aqui. Ah, que fofo. Aí eu brinquei, né? Eu falei, tô indo, imagina. Era uma sexta-feira, lembra que eu comentei? Eu fiz até às 18 horas, mas nessa sexta-feira eu me estendi. Porque para trabalhar com comunicação, com revista, né? Com a parte de turismo, gente, turismo acontece no final de semana. Sim. Então, se eu não me... E a cidade bomba muito, né? Aqui vem muita gente pra cá, né? No então, fim de semana. Então, é assim, se a gente não faz o que gosta, vira um sacrifício. Sim. E se vira um sacrifício, você está se matando, se anulando, né? E aí vai, anulando, e aí vai. Então, realmente é o fazer o que gosta. Em relação à viagem, eu lembro, vou fazer uma lembrança aqui.
que eu estava em Florianópolis com meus 3 filhos. Tava frio. E tem um monte de praia linda, maravilhosa. Aí eu peguei e falei pra eles, eu fiz assim, olha, tá frio, mas não tá chovendo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passeada nas praias? Mãe, nós vamos nas praias? Eu falei, gente, vamos tirar foto com roupa, com blusa de frio na praia. Mãe! Eu falei assim, vamos lá, eu quero colocar o pé nas dunas. Vamos subir as dunas lá da Joaquina. E aí tá, fomos tal. Quando chegamos lá, eu percebi que eles se soltaram. Tudo aborrecentes, né, na época. E aí, eles se soltaram. Assim, aborrecentes, não fala, vai. Ó. Aí eles se soltaram, começaram a tirar várias fotos, tal. Pois você acredita que demorou, acho que uns 3 anos, para eu ouvir de um deles que, olha, a gente não estava querendo, mas foi excelente a ideia. Foi a melhor ideia que você teve. Se permitiram. Aí foi o que eu disse para eles. Eu fiz, fujam do convencional. Exatamente. Se permitam. Vocês vão vivenciar experiências diferentes. Tudo na medida, é lógico, né? Vou dizer como mãe, falou assim, tudo no controle. Mas tem umas travas bobas que são impostas pela sociedade, pela cultura, e que a gente muitas vezes deixa de seguir a nossa intuição. Sim. Por quê? Porque a gente acha que aquilo pode não dar certo e depois dá super certo. Que é um pouco do processo da psicoterapia no consultório. Às vezes a pessoa acha que a mudança que ela precisa fazer é muito grande. E aí ela fala, é melhor eu não mexer nisso. Só que conforme ela vai mexendo, as pequenas mudanças vão acontecendo e ela vai descobrindo coisas sobre ela mesma que ela nem imaginava que ela era capaz. Olha que delícia, nós vamos finalizar o nosso programa, sim, porque daqui a pouco vai vir o programa da Regiane Campos com intervenção álcool e droga, ótimo, excelente, acompanhe também. Eu tive a oportunidade de entrevistá-la, uma profissional excelente também. E infelizmente a gente tem que dar tchau, né? Tá na hora de dar tchau, o Teletubbies. É da nossa época. Da nossa época. E eu quero agradecer imensamente. Espero que vocês que estejam nos ouvindo tenham absorvido toda essa sutileza da transformação, todo esse cuidado, tudo que nos é permitido para sermos melhores. Melhores para nós mesmos, para poder a gente aproveitar o hoje. Viver mais o hoje. Muito obrigada pela sua presença, pela sua graciosidade, pela sua simpatia. Querida, você é uma querida. Pelo todo o seu conhecimento. E depois eu vou ter que marcar umas sessões lá com ela. Gostei, viu? Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer. É o segundo encontro assim, profissional que a gente tem, né? Primeiro foi com a revista e agora aqui com a rádio. É uma sensação gigantesca estar aqui com você, com os ouvintes. Eu fico à disposição para tirar dúvidas e o que for necessário. E sempre que quiser e precisar, ela vai voltar. Conte comigo. É um grande prazer. Obrigada a todos pela audiência. E nós vamos ter que ir nas cachoeiras. Fica esse convite. Isso, vamos. Só me avisa para eu colocar o maiô, tá? Porque não vai dar. Tá. Eu entro de shorts e camiseta, então já viu, né? A pessoa aqui gosta de mato mesmo. Gente, até a próxima semana, no mesmo bate-horário, às 16 horas, quinta-feira. E nós vamos ter na semana que vem... Quem, Rodrigo? Os cantores Renato e Nicole? Isso, Renato e Nicole. Isso. Vai estar aqui com a gente, cantando também, conversando, proseando e falando da cultura, da arte aqui em Ibiúna. Isso aí. Venham para Ibiúna conhecer. Com certeza. Com segurança, mas venham. Vocês vão amar. A natureza aqui é linda. Gente, obrigada. Até semana que vem. Obrigada, querida. Pronto.